nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Enquanto ele despediria as multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs da paróquia Santa Rita de Cássia de Uvaí, pessoas que acompanham por esse país afora, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse 13º domingo do tempo comum, que na liturgia das horas que nós padres, religiosas rezamos, corresponde à 3ª semana do Saltério. O tema principal deste evangelho é a fé. Ter fé. Não ser fraco na fé, como Jesus falou para Pedro: homem fraco na fé, por que duvidaste? Não podemos ter medo dos ventos contrários que vêm contra nós. Não tenhamos medo de atravessar os mares da vida, porque nós confiamos e acreditamos no Senhor da vida. O Senhor que nos salva, que nos liberta, que nos encoraja. Ele encorajou: coragem, não tenham medo, sou eu. Então é preciso que nós tenhamos coragem. E para termos coragem de enfrentar as travessias da vida, as tempestades, os ventos contrários, é preciso, acompanhado desta coragem, ter fé. E a fé, ela pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas ela é capaz de transformar montanhas. Então nós somos convidados neste domingo a meditarmos sobre a nossa fé, sobre a nossa profunda experiência com Jesus ressuscitado. Neste dia do Senhor, neste 2º domingo do mês de agosto, em que em toda a Igreja do Brasil celebramos o Dia dos Pais, iniciamos a Semana Nacional da Família. A família não deve ter medo das tempestades, dos ventos contrários, mas deve ter fé. Deve confiar naquele que um dia escolheu para você,
Você, pai, você, mãe, ser um instrumento de Deus. Continuar no mundo a obra da criação. Não de qualquer jeito, como pagãos que não conhecem a Deus, mas como pessoas de Deus, pessoas que têm fé, pessoas que são templos do Espírito Santo de Deus, que são o santuário da vida, o santuário de Deus. Quantos ventos contrários não vêm contra a família? Quais são esses ventos contrários? A destruição, a separação, a indiferença, a falta de perdão. Na família deve ser o lugar de perdão, lugar da misericórdia. Então fica aqui para todos os cristãos, todos os homens e mulheres de boa vontade, que acreditam no único Deus verdadeiro, esta palavra de fé, essa palavra de esperança. E termino dizendo, não tenhas medo, sou eu, coragem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.